O que realmente significa ser uma pessoa justa? E como é que a gente, sabe, nós, seres humanos, com todas as nossas falhas, podemos acertar as coisas quando erramos? Essa é uma tensão antiga, uma busca que atravessa culturas e milênios. Pois é, essa é a pergunta central que vai guiar a nossa conversa hoje. Como é que uma transgressão, um erro, é tornado justo de novo? Vários textos antigos nos dão caminhos e caminhos bem diferentes para responder essa pergunta. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender as soluções que foram propostas, primeiro a gente precisa sacar qual era o problema na visão deles. Um contraste fundamental entre a natureza humana e um padrão, digamos, divino. Olha, esse verso do Salmo 36 é muito direto. A ideia aqui é que a transgressão não é só um acidente, não. É como se fosse uma voz falando lá no fundo do coração de quem se desvia e que nasce de uma falta de reverência, de temor. É uma condição interna, sabe? E o livro de Provérbios desenha essa linha de uma forma muito clara. De um lado, a sabedoria, a justiça que trazem alegria e vida. Do outro, a tolice e a maldade, que no fim das contas só trazem tristeza e nenhum benefício de verdade. A escolha parece óbvia, né? Mas a natureza humana, bom, ela complica tudo. Então, se errar é uma tendência humana, como é que o mundo antigo propôs uma solução prática para isso? É isso que nos leva ao primeiro caminho, um sistema super detalhado, bem estruturado, de rituais. Agora, o que é bem interessante aqui é o foco. O sistema todo descrito no livro de Levítico lida especificamente com o erro não intencional. Aquele ato que a pessoa comete por ignorância, sem nem perceber na hora. E isso mostra uma preocupação profunda com a pureza e com a ordem, mesmo em coisas que não foram feitas de caso pensado. E o processo para consertar esse erro era incrivelmente metódico. Os passos eram bem claros. Primeiro, a pessoa precisava reconhecer a própria culpa. Depois, ela trazia a oferta certa, a que foi prescrita. Daí o sacerdote fazia a cerimônia e só então o perdão era concedido. Era um sistema bem definido para restaurar o equilíbrio. E a precisão desse sistema é fascinante. A oferta que era exigida não era a mesma para todo mundo. Ela mudava de acordo com o status social da pessoa. Por exemplo, um sacerdote ou a comunidade inteira, cujo erro tinha um impacto muito maior, precisava de um novilho, que era o animal mais caro. Já uma pessoa comum podia trazer uma cabra. A responsabilidade era proporcional ao status, entende? Mas esse sistema todo de rituais não foi a resposta final. Séculos depois surge uma abordagem nova, uma que parece desafiar e desafiar diretamente todas essas normas que já estavam estabelecidas. E aqui o choque fica evidente. De um lado, a gente tem aquele sistema de pureza, onde o contato com pecadores devia ser evitado a todo custo. Do outro, uma pergunta que na época era um escândalo. Ué, por que ele come com publicanos e pecadores? E vale lembrar que os cobradores de impostos eram vistos como traidores, que serviam a Roma. E aqui ele estava comendo com eles e com outras pessoas que a sociedade marginalizava. A resposta para essa pergunta redefine completamente a missão. O foco muda. Não é mais sobre manter a pureza se afastando dos impuros, mas sim sobre buscar ativamente aqueles que a sociedade já tinha basicamente rotulado como casos perdidos. É uma inversão radical de prioridades. E a tensão só aumenta em torno da interpretação da lei. Um exemplo claro: os discípulos colhem espigas para comer no sábado e são acusados de trabalhar. Para os críticos, a quebra da regra era óbvia, inaceitável. Então chegamos a um ponto crucial. A resposta para essa acusação é uma das declarações mais revolucionárias desses textos. A lei sagrada existe para servir a humanidade, para beneficiar as pessoas, e não o contrário. A necessidade humana, como a fome, podia se sobrepor à observância rigorosa do ritual. E esse princípio é levado a um confronto ainda mais direto. Dentro da sinagoga, no dia sagrado, Jesus cura um homem, forçando todo mundo a uma escolha. O que é mais importante no sábado? Seguir a regra de não trabalhar ou fazer o bem e restaurar uma vida? E é isso que nos leva ao coração dessa nova perspectiva. A ideia de que a misericórdia, a compaixão em ação, é um princípio superior ao próprio sacrifício ritual. A gente pode até visualizar esses caminhos. A adesão ao ritual é importante, claro. Acima dela está a misericórdia humana, a resposta direta à necessidade do outro. Mas o princípio que parece transcender e englobar tudo isso é o amor divino, a fonte de onde vem toda a verdadeira justiça. E isso nos traz de volta ao Salmo 36.
Depois de descrever aquela transgressão que mora no coração humano, o poeta olha para cima e vê algo que transcende tudo isso, um amor e uma fidelidade divinos que são imensos, muito maiores que qualquer sistema que a gente possa criar. E assim, a gente fica com essa pergunta para refletir. No fim das contas, o que nos torna justos? É a ação externa, a obediência a uma regra, o cumprimento de um ritual? Ou será que é a motivação interna, um coração movido pela misericórdia e pelo amor? A jornada por esses textos não dá uma resposta fácil, mas nos deixa bem no centro de uma das questões mais profundas da experiência humana.